Em 1954, o governo sueco iniciou a construção do maior acelerador de partículas do mundo. A instalação, que teve sua conclusão em 1969, estava localizada nas profundezas subterrâneas da zona rural de Mara-Lorna, uma maravilha tecnológica rodeada de mistérios que passou a ser chamada pela população local de Loop. Hoje conhecido pelas suas adaptações em RPG, jogo de tabuleiro e uma série lançada na Prime Video, Tales from the Loop nasceu como uma coleção de pinturas do artista sueco Simon Stålenhag, uma série de artes de ficção científica extraordinárias que retratam uma versão alternativa dos anos 80 e 90, um cenário onde os subúrbios de uma zona rural são tomados por maquinários e anomalias do espaço-tempo, criando assim paisagens que mesclam o sentimento de nostalgia com criaturas fora do seu tempo e elementos futuristas, de grandes robôs a dinossauros e portais para outras dimensões. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos conhecer o universo de Contos do Loop, um dos sci-fi mais visualmente fascinantes da atualidade. Nesse vídeo, o nosso foco vai ser no livro que deu origem a tudo isso, uma série de reminiscências de pessoas que viram de uma perspectiva muito única as mudanças trazidas pelo Loop. Roda a vinheta porque agora vamos para uma versão dos anos 90 como você nunca viu. Tudo começa após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando cientistas passam a explorar mais do potencial da energia nuclear. Na União Soviética é descoberto o efeito magnetrino, uma poderosa reação com o campo magnético da Terra que dá origem às naves magnéticas, uma revolução na indústria de transportes que também abriu as portas para uma ampla gama de pesquisas experimentais. Foi nesse período que o governo da Suécia iniciou a construção daquele que seria o maior acelerador de partículas do mundo, uma instalação operada pela Hix Energy, a Agência Nacional de Energia, que iniciou suas atividades em 1970 e se manteve ativa realizando experimentos até a metade dos anos 90. E durante todo esse período, a presença do Loop foi muito sentida em toda aquela região. O cenário antes pacato foi passando a ser tomado por metal e maquinários, e no horizonte estavam sempre presentes as enormes torres de resfriamento do reator, estruturas de mais de 200 metros de altura com chamativas luzes verdes. Ao encostar o ouvido no chão, era possível ouvir o ronco constante do gravitron, o coração do Loop. E eventualmente aconteciam também distúrbios que a Hix Energy chamava de pulsos de Gödel. Geralmente coisas simples, como rápidas piscadas nas lâmpadas e TV, porém, vez ou outra, esses efeitos apareciam de forma mais tangível, com explosão de fusíveis, carros que se recusavam a ligar, vibrações no chão e até estalos nos ouvidos de todas as pessoas. A construção do reator foi um evento que mudou em vários aspectos as vidas dos moradores daquela região. Enquanto muitos dos adultos se tornaram funcionários daquele novo empreendimento, a sua presença rodeada de fenômenos estranhos e tecnologias nunca vistas antes fascinavam as crianças. Dos grandes arcos que se estendiam pelo vale montanhoso com suas partículas luminosas que dançavam durante a noite, até o velho cemitério de máquinas no Poço de Cascalho, um local que nos anos 60 foi o ponto de montagem e acesso de vários equipamentos usados na construção do Loop que depois permaneceram ali abandonados. Uma das coisas que torna o livro de Contos do Loop tão único é a sua perspectiva, a visão daqueles que cresceram rodeados pelas anomalias, coisas que causavam curiosidade, fascínio e até mesmo pavor. Para as pessoas da pequena comunidade de Bona, onde foram instaladas as torres de resfriamento, o som do reset das válvulas das torres acaba se tornando algo tão rotineiro quanto o sino da igreja tocando às 6. Um robô controlado remotamente em um velho depósito acaba virando um instrumento de rebeldia contra o tédio e as injustiças da vida para um garoto durante as férias de verão. Eu diria que ele é como uma mistura de histórias como Conta Comigo, ET ou Stranger Things, uma narrativa que mescla a ficção científica com temas como dilemas familiares e amadurecimento. O momento em que o mundo adulto ainda é um território incompreensível, mas que vai ficando cada vez mais próximo daquelas crianças.
anos. Ao longo das pequenas narrativas, nós vemos os protagonistas vivendo momentos que no futuro viriam a se tornar um tipo de borrão nas memórias, porém acabariam sendo uma parte essencial do seu eu nos anos seguintes. Alguns dias são como um relógio nervoso e malicioso. Às vezes as coisas congelam no meio do movimento e envelhecemos vários anos em poucos segundos. A existência de uma tecnologia daquele nível ali, naquela região remota, logo começa a dar origem a uns rumores bastante estranhos. Pessoas começam a comentar sobre um terreno baldio que foi encontrado todo coberto por areia do deserto, trilobitas que estariam vivendo no telhado do ginásio da escola e a presença de animais pré-históricos na mata, o resultado de uma ponte que havia sido criada no espaço-tempo, um despertar de energias cósmicas que tinha criado um portal entre o presente e o passado. Em uma noite, um dos garotos desperta ouvindo um som que ele conhecia muito bem. Se tratava da melodia do carrinho de sorvete. Uma hora estranha para ele estar rodando por aí, né? E de manhã, ainda ouvindo aquela melodia, o garoto, junto com um amigo, tenta encontrar a origem do som. Eis que eles seguem até o poço de cascalho, onde estava o carrinho preso entre duas árvores. A cabine com um rasgo no metal. Para ele, aquele evento só tinha uma explicação viável. Atraídos pela sua melodia, dois gorgossauros carnívoros gigantes perseguiram e atacaram o veículo. Por conta do loop, Malarwana tinha se tornado também um paraíso de robôs dos mais avançados tipos. Esses com uma movimentação marcada por um equilíbrio e graça, antes associados exclusivamente aos seres biológicos. Máquinas que eram fascinantes. Porém, o que mais intrigava as mentes curiosas era uma instalação bem específica chamada de FOA, onde ocorriam projetos altamente secretos, pesquisas focadas em biomecânica, robótica evolucionária e cibernética. Pelo que se falava por aí, o seu objetivo era criar máquinas com razão e sentimentos. E por vezes, alguns dos seus protótipos escapavam. Um deles foi avistado por um garoto no quintal de casa em um dia frio. Quando notou a presença do humano, a máquina se mostrou assustada. Porém, ele conseguiu se aproximar e remover a capa que cobria parte da sua cabeça. Até que de repente eles ouvem um barulho na porta da casa. O garoto olha para trás e vê seu pai. E quando ele olha de volta, o robô já tinha desaparecido. Pelo que se sabia, a FOA também criava animais que eventualmente também escapavam e eram vistos pelas florestas das redondezas. Um dos que avistou esses animais foi o pequeno Thomas, do 2B, que contou ter visto criaturas que pareciam javalis, mas que tinham o tamanho de touros, olhos verdes brilhantes e antenas na cabeça. Na verdade, ninguém mais tinha visto esses animais fugitivos, mas no inverno as crianças se depararam com vários rastros inexplicáveis na neve, evidências concretas daquelas criaturas cibernéticas. Como era de se esperar, um projeto da dimensão do loop teve também colaboração internacional. Dentro das suas instalações havia tecnologias e profissionais de diversos países, em especial dos Estados Unidos, que já tinha desenvolvido um projeto similar no deserto de Nevada. Dizem até mesmo que o loop teve uma importância na Guerra Fria, apesar de ninguém saber como. Uma das coisas que todas as crianças se lembram é das esferas metálicas que apareceram na região. Aparentemente dispositivos desconectados, às vezes elas emitiam sons, algumas eram quentes ao toque, havia relatos até de luzes que piscavam no interior de algumas. De acordo com a inscrição na sua estrutura, essas esferas eram fabricadas pela Rockosyn Lock Industries, de Maryland, Estados Unidos. Apesar de sempre presentes, pouco se sabia sobre o que elas eram ou qual seria a sua função. Mas um dia, o garoto Magnus, o maior batedor de pênaltis da escola, disse que estava usando uma dessas esferas como gol quando, em uma das suas idas para buscar a bola no interior da estrutura, ele acabou em um portal que o levou até uma pequena cidade no deserto norte-americano. Uma aventura e tanto, onde ele foi pego por um xerife e levado até uma fábrica onde eles queriam usar a sua pele para criar ciborgues.
ciborgues. Felizmente, uma grande máquina de guerra de 4 pernas o ajudou a fugir, e então, depois de livrar aquela cidade do seu prefeito corrupto, ele conseguiu voltar para o seu lar na Suécia. 2 irmãos gêmeos também afirmavam ter trocado de corpos quando um deles adentrou uma cápsula, um evento que seus pais nunca perceberam. Além disso, a presença do Loop também foi a protagonista de algumas tragédias bem sinistras, como foi o caso do desaparecimento de 2 irmãos que ganhavam a vida consertando carros na cidade. Eles não só tinham habilidade, como também gostavam das coisas mecânicas. Não à toa que no seu jardim, em meio às macieiras, se via todo tipo de sucata. Porém, a sua casa agora exalava um ar soturno. Isso porque no verão de 1992, quando a Autoprophen abriu uma oficina na região, eles não deram conta de competir com os preços. No ano seguinte, os 2 rapazes já não tinham mais nenhum trabalho. Com isso, os 2 foram ficando cada vez mais reclusos e construíram um grande galpão no quintal, onde se ouviam sons mecânicos até altas horas da noite. Eis que no outono de 1993 foi relatado o desaparecimento desses irmãos, e a sua casa foi isolada pela polícia. Teriam eles desistido da vida? Será que estavam preparando algum ato de loucura? Ninguém sabia, mas segundo 2 garotos do 5B, nas férias eles invadiram o galpão e lá dentro encontraram um portal para outra dimensão, esse também isolado com fitas da polícia. Pois é, histórias bizarras não eram uma coisa rara por ali, mas então, no dia 5 de novembro de 1994, o Loop foi descomissionado. Seus carros amarelos desapareceram das estradas e as empresas antes pertencentes ao governo se tornaram privadas e mudaram de nome. O mundo estava ficando diferente, assim como aquelas crianças, que agora estavam trocando as brincadeiras e exploração pelos computadores. A partir daí, os dias foram trocados pelas noites e os únicos pontos luminosos no horizonte eram as pontas dos cigarros dos adolescentes, que se reuniam em torno daquilo que havia restado das suas memórias. Uma das coisas mais fascinantes sobre Tales from the Loop é o quanto ele consegue casar bem história e ilustrações para se aprofundar ainda mais no seu próprio universo, para provocar a imaginação do leitor com a sua riqueza de detalhes. Ao observar as imagens, ver aquele cenário bucólico combinado com criaturas robóticas e grandes naves ao fundo, ele não apenas consegue passar um completo senso de estranheza, mas também retrata muito bem um mundo que estava em mudança. Um mundo que, depois daqueles eventos, com certeza seria bem diferente. Diferença essa que fica bem clara na sua sequência Things from the Flood, livro onde são narrados eventos posteriores, não como eles sairiam no jornal ou seriam registrados, mas sim como eles estavam nas memórias desse alter ego do autor. A sua história começa pouco depois do encerramento do Loop, no dia de Natal de 1994. Uma água escura repentinamente toma aquela região, invadindo as casas e as vidas daquelas pessoas. E dizem que essa água vinha das profundezas do Loop. E enquanto na história anterior nós vimos uma realidade que estava mudando, aqui vemos ela já completamente transformada. Depois da inundação, nada seria igual novamente. A Suécia estava deixando a era dos grandes projetos governamentais. As instalações e máquinas abandonadas foram adquiridas por novos empresários, que tinham planos de usar aquelas terras para outras finalidades. Enquanto as novas crianças da comunidade se fascinavam com os seus computadores e TVs, lá fora, além dos campos e pântanos, máquinas vagavam como cães abandonados, inquietas com os novos ventos que sopravam no país. Talvez com um pouco de atenção ainda fosse possível ouvi-las. No segundo livro, esse alter ego do autor é levado para uma nova vida, onde ele precisa aprender a conviver com uma nova rotina e amizades, enquanto o mundo adulto tinha a sua atenção voltada para os escândalos envolvendo o vazamento e a empresa privada que tinha substituído a X-Energy, a Krafta. E esses escândalos deram origem a todo tipo de rumores.
incluindo uma suposta contaminação da água de todos os arredores. Contaminação essa que alguns atribuíam à radiação vazada do núcleo do loop, outros a um tipo de bactéria que tinha surgido, e tinha até as pessoas que acreditavam se tratar de algo envolvendo uma invasão alienígena e um projeto secreto da União Soviética para mapear a posição da Terra no universo. Assim, vemos a paisagem bucólica rapidamente trocada por ambientes modernos, cidades verticais com grandes prédios, anúncios luminosos e a presença de máquinas ainda mais avançadas, que estavam aos poucos substituindo a força de trabalho humana. Uma coisa interessante que está presente em várias ilustrações são os balões sorridentes e detalhes coloridos em prédios e parques. Um contraste que aumenta o senso de deslocamento naquele ambiente, de pessoas vivendo como se estivesse tudo bem em meio àquele cenário de ar melancólico, rodeado por todo tipo de segredo, quase como uma forma artificial de levar aquilo que estava em falta nas vidas daquelas pessoas. Outro fato curioso da era da inundação foi o surgimento de uma nova forma de vida nas áreas desabitadas. Enquanto na Suécia a criação de indivíduos com inteligência artificial era proibida, a Rússia tinha uma visão diferente dessa tecnologia e, portanto, criava seres sintéticos. Em determinado momento, dezenas desses robôs escaparam dos programas russos e foram para a Suécia, onde eles passaram a viver nas florestas e casas abandonadas próximas da inundação. Essa nova forma de vida passou a ser chamada pelos humanos de vagabundos, seres robóticos que estavam sempre trajando tecidos coloridos, pelos e penas. Para eles, tudo que era orgânico tinha muito valor. Esses robôs adoravam como uma religião a natureza e a biologia. E eles eram super na deles, só que os humanos foram começando a ficar alarmados com a presença daqueles robôs. Um medo crescente e descontentamento que logo descambou para atos violentos. Depois de um grupo humano organizar um ataque aos vagabundos e um deles voltar bastante ferido, não se sabe se pelos robôs ou pela bomba que ele tinha feito em casa, a polícia foi chamada até aquela região e unidades de choque começaram a remover os sintéticos. Por fim, os vagabundos, criaturas que eram providas de individualidade e expressão, foram levados até um centro de reciclagem e desmontados, voltando ao estado de metal e parafusos. Porém, o terror de Things from the Flood não se resume às IAs. Máquinas e outros objetos não pensantes daquela região também passaram a ser afetados pelas anomalias. Imagens que remetem diretamente ao horror corporal, porém envolvendo objetos inanimados, coisas que desenvolvem formas bizarras ou máquinas que saem de controle. Agora, o sobrenatural não parece mais algo tão fascinante. Do ponto de vista dos adolescentes, ele adquire um aspecto mais ligado às obras que encantavam aqueles garotos e garotas, com monstros, zumbis e coisas adquirindo formas bizarras. Pelo que se dizia, existia uma doença que vinha se espalhando entre as máquinas graças a um novo tipo de graxa que estava sendo testado pela Krafta. Na primavera de 1997 aconteceu o chamado escândalo do loop, uma polêmica envolvendo a Krafta que exigiu a presença de forças militares. Durante esse período, os já conhecidos cargueiros presentes ali naquela região apareciam acompanhados de grandes cruzadores navais, caminhões, guindastes e outros maquinários nunca vistos antes. Duas grandes máquinas modelo Amat-2 foram deixadas na floresta atrás de Songa, coisas que traziam lembranças de tristeza e aflição, para os adultos por conta de todo o escândalo e para o protagonista por conta de uma memória. Foi em cima de uma daquelas máquinas que o seu melhor amigo contou para ele que em breve iria embora. Seus pais estavam se divorciando e ele deixaria a cidade com a mãe. Por fim, em 1997, o desaparecimento do garoto Sebastian Fredrickson coloca aquela comunidade em movimento. Quando começaram os rumores de que ele tinha morrido em uma das velhas máquinas, as pessoas
pessoas decidiram que era a hora de limpar aquelas ilhas. Cada máquina, cada disco de magnetrino, até pequenos pregos enferrujados seriam levados para o subterrâneo. As torres de resfriamento seriam demolidas e os túneis do loop preenchidos com concreto. Um senso de determinação tomou aquela comunidade, que começou o processo de descontaminação do loop. A era do loop chegava ao fim. Assim, em outubro de 1998, os cordões ao redor da região foram removidos e as casas foram limpas e preparadas para receberem novamente os seus moradores. Os últimos traços do loop finalmente se foram. Parado na frente do espelho do meu velho quarto pela primeira vez em 3 anos, passando gel no cabelo, eu olhei para o cenário fora da janela e fui atingido por uma breve sensação, um senso de que algo teria sido perdido, mas também um senso de que eu já estava esquecendo o que era. Enquanto o primeiro livro mostra o fascínio diante de um mundo em mudança, nesse vemos o aspecto inerente da mudança na vida como um todo. Assim como os cômodos daquelas casas foram renovados, objetos foram trocados e repintados, com o passar dos anos o mundo ainda podia ser o mesmo, porém ele nunca permanecia igual. A mudança é como um dínamo que move a sociedade para frente, enquanto o passado vai cada vez mais ganhando um aspecto mítico. Isso porque, por fim, a única passagem que resta entre o passado e o nosso mundo é o subconsciente. Em algum lugar nas profundezas das rochas, onde a nação mantinha o seu lixo radioativo e onde apenas as máquinas trabalhavam, havia agora fileiras infinitas de esferas de eco preenchidas com concreto. Se pudéssemos permanecer ali sem ser incinerados pela radiação e se pudéssemos encostar os ouvidos nas esferas, nós teríamos ouvido aquilo, os batimentos cardíacos nervosos de algo ali dentro, dormindo inquieto. Infelizmente, o livro de contos do Loop nunca saiu por aqui no Brasil, nem o seu jogo de tabuleiro, mas a editora Galápagos trouxe para cá a sua versão em RPG, que consegue incorporar muito bem toda a temática e o tom da narrativa do livro. Além do RPG, tem ainda a série de contos do Loop lançada na Prime Video, que traz uma nova linha de histórias baseadas nas ilustrações do Stollenhog. Trocando a Suécia por uma cidade interiorana de Ohio, a série mescla o sentimento de nostalgia com um pouco de Ray Bradbury para criar umas narrativas bem curiosas, com a presença das anomalias do loop, como viagens no tempo, trocas de corpos e dimensões alternativas, porém altamente focadas nos aspectos mais íntimos dos seres humanos. Contos do Loop é uma série recomendadíssima. Enquanto nós não aprendemos tanto sobre o interior do Loop, nela nós viajamos para o interior das mentes das pessoas, com suas vidas e rotinas que seguem mesmo em meio àquele ambiente repleto de maquinários e eventos estranhos. Uma ficção científica de primeira. E esse foi o nosso vídeo sobre Tales from the Loop. Para muito mais ficção científica e seus diferentes universos, continuem por aqui no Central Pandora. E antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Nostromo, Joel Melo e Mestre J, o pessoal da Ponte de Comando Guilherme Ian, Daniel Câmara e Mr. Vitim, e os oficiais de ciências André Ornelas, Evandro Araújo e Everton Carpes, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.